Grandes deidades de Radha e Krishna feitas de mármore chegaram a Dallas de trailer, provenientes de Nova York, enquanto na Índia Prabhupada selecionara especificamente estas deidades para a escola do mestre espiritual de Dallas e mandara-as despachar de navio para os Estados Unidos. A deidade de Krishna era magnífica, ele era alto, maior do que a maioria das deidades da ISKCON Hare Krishna, e seus membros e cabeça eram incrivelmente grandes. De acordo com uma história, a deidade tinha várias centenas de anos de idade e por isso era esculpida, segundo uma tradição antiga. Muito embora os devotos de Dallas não estivessem preparados para instalar deidades de Radha e Krishna, Prabhupada mandou-os aprontarem a instalação em 2 dias, que ele mesmo realizaria. No entanto, Janavadevi Dasi desautorizadamente removeu a pintura original das deidades e pôs-se a repintá-las. Ao se inteirar disto, Prabhupada ficou furioso. Ele chamou o presidente de Dallas, Satswarupa Dasa Goswami, a seu quarto e exigiu uma explicação. Satswarupa disse que era um tolo, mas que Janava também agira sem a sua permissão. Prabhupada chamou então Janava e gritou-lhe furiosamente. Ela pôs-se a chorar. Por que você fez isso? Exigiu Srila Prabhupada. Tolice, foi tolice, tolice, foi a resposta sufocada. Tolice, afirmou Prabhupada, tolice suicida. Você é uma boba e sempre permanecerá uma boba. Então, o que você fará a este respeito? Bem, Srila Prabhupada, respondeu Janava debilmente. Eu telefonei para Bharadraja em Los Angeles e ele disse que se eu usar um certo tipo de tinta, 3 pontinhos. Bharadraja! Gritou Prabhupada. Quem é esse Bharadraja? Eu sou seu mestre espiritual e estou sentado à sua frente. Por que você não me pergunta? Descontente, ele então voltou-se para os outros no quarto e disse: Então, o que se deve fazer a este respeito? Uma das senhoras disse que com uma tinta de secagem rápida eles poderiam repintar as deidades exatamente como antes e deixá-las prontas para a instalação. Sim, disse Srila Prabhupada, façam isso imediatamente. Janava ficou acordada a noite inteira, cuidadosamente repintando as deidades para deixá-las como antes. Bem cedo na manhã seguinte, que seria a manhã da instalação da deidade, Krishna parecia muito belo, embora seu corpo estivesse grudento em certas partes devido à tinta fresca. Durante a caminhada daquela manhã ao redor do lago White Rock, enquanto conversava filosoficamente sobre diversos tópicos, Prabhupada casualmente voltou-se para Satswarupa Maharaja e perguntou-lhe sobre as preparações para a instalação. Quando Satswarupa disse que não sabia se a pintura de Krishna estaria seca o suficiente, Prabhupada subitamente parou. Ele disse que se as deidades não estivessem prontas, não havia nenhuma razão para ele ficar por mais tempo em Dallas. Voltando-se para o seu escritório, mandou mudar as reservas de voo o mais rápido possível. Satswarupa pediu perdão e então disse que talvez tudo pudesse ainda ser feito como programado. A atitude irada de Prabhupada mudou e ele continuou caminhando, conversando sobre outros assuntos. Mais tarde, em seu quarto, Prabhupada conversou sozinho com Satswarupa, continuando o ponto de sua aula matinal sobre a vida materialista. De uma maneira casual, como a maioria das pessoas conversaria sobre coisas habituais, Prabhupada falou sobre a tolice das almas condicionadas. Eles pensam que só porque têm uma grande família e vivem absortos em atividades mundanas, não precisam se preocupar com a morte ou com a próxima vida. Enquanto falava, Prabhupada descrente balançava sua cabeça analisando a posição incrédula do materialista. Todos os discípulos de Prabhupada notavam nele a mesma coisa espantosa. Aonde quer que ele fosse, sua consciência estava sempre na transcendência. Quer ficando acordado até tarde da noite, preocupado e conversando sobre Bombém ou criticando os devotos por repintarem a deidade, sua mente sempre movia-se de uma análise consciente de Deus, Krishna, para outra.
Os devotos que o acompanhavam às vezes observavam de uma respeitosa distância a sua impressionante consciência de Deus, Krishna. Outras vezes podiam, em nome do serviço, falar com franqueza e envolver-se mais pessoalmente. Ou podiam achar-se submetidos ao direto, desculpem, vou ler de novo. É que eu virei a página que eu me perdi, Bímola. Ou podiam achar-se submetidos ao direto exame meticuloso de sua rigorosa atenção. Ninguém podia presumir ou predizer com exatidão de que maneira Prabhupada agiria em seu constante e grave serviço a seu mestre espiritual. Enquanto sentado com Satsvarupa Maharaja, Prabhupada pôs-se a murmurar e cantar uma frase em sânscrito da aula matinal do Bhagavatam. Griheshu Griha Medinam, 3 pontinhos. Daí ele perguntou, então, como está a deidade? Satsvarupa disse que achava que ela estava seca. Prabhupada se levantou e caminhou para dentro da sala onde Janava estava inspecionando a repintura da deidade. Tranquilamente ele postou-se perante Radha e Krishna, cantando para si mesmo. Sim, disse ele, agora está tudo bem. Mais tarde, aquela manhã na sala do templo, Prabhupada sentou-se em seu assento elevado e instalou Radha e Krishna recitando as orações do Brahma Samhita. Ofereceu então a primeira adoração às deidades, que foram vestidas às pressas e colocadas no altar quase vazio. Contudo, Prabhupada parecia satisfeito e mais tarde subiu a seu quarto e escreveu num pedaço de papel Radha Kalachandi. Kalachandi, é isso mesmo, Radha Kalachandi. A deidade de Dallas, 12 de setembro de 1972. A.C. Bhaktivedanta Swami. E ele disse que Kalachanda, aqui é Kalachanda Ji, ali é só Kalachandi. Ele disse que Kalachanda Ji significava lua negra. Prabhupada estava se preparando para retornar logo para a Índia através de uma rota ocidental e fez outra visita à sua sede mundial em Los Angeles. Entretanto, no mesmo dia em que ele chegou, escreveu mais orientações aos devotos de Bombay, reafirmando-lhes que a terra de Juhu não era um mero ponto problemático, mas um local especial, onde se realizaria um grande plano. Valia a pena lutar por ela. Agora estou ansioso para saber se foi assinada a transferência da escritura e quais são os itens. Por favor, envie-me o mais rápido possível a cópia devidamente assinada. Isto dar-me-á grande alívio. Vocês podem começar o trabalho de construção assim que a transferência for assinada. Logo estarei chegando à Índia, pelo menos por volta de outubro, e desejo ver que os projetos e edificações em Bombay, Mayapur e Vrindavana estão bem encaminhados. Este projeto de Bombay é um dos nossos mais importantes projetos no mundo inteiro. Estou contando com vocês e com outros aí em Bombay para ficarem atentos e fazê-lo muito magnificamente. O secretário de Prabhupada mostrava-lhe recentemente um novo livreto de propaganda publicado pela Air India, no qual a seção de artes era dedicada exclusivamente a Krishna em Vrindavana. Prabhupada ficou animado ao ver que a Air India estava atraindo turistas a virem à Índia para experimentarem a cultura de Deus, Krishna. Isto confirmava sua ideia de que no futuro a terra Hare Krishna e seus outros projetos indianos seriam importantes modelos de apresentação para turistas que desejavam experimentar a verdadeira cultura védica. A correspondência de Bombay sempre recebia mais prioridade e todas as manhãs Prabhupada perguntava por notícias de Bombay, dando imediata atenção a qualquer carta de Giriraja. No início de outubro ele recebeu uma longa carta de Giriraja. Simplesmente não podemos controlar a natureza material. E embora tudo esteja caminhando lentamente, a senhora Morardi
O Sr. Munim, o banco e o Sr. N, todos acham que estão procedendo da maneira mais rápida possível, e eles não reagem muito favoravelmente quando insisto em relembrá-los da urgência do assunto e de sua ansiedade de que este se encerre. Nenhuma coisa nova se desenvolvera, a escritura ainda não fora assinada. Embora Giriraja falasse que agora não tinha intenções de demitir-se de seu posto, Prabhupada, após estudar a carta, concluiu que na Índia, outros devotos mais antigos também deveriam ajudar. Por isso ele escreveu a Tamal Krishna Goswami e Bhavananda, ambos em Vrindavana, pedindo-lhes que fossem imediatamente a Bombay e tentassem apressar a transferência. Prabhupada estava pedindo a Tamal Krishna Goswami que reassumisse sua posição ativa como dirigente na Índia. Giriraja está encontrando dificuldades. A partir de sua carta, posso entender isto? Sendo assim, acho que você tem que reassumir a sua posição como GBC e dar a devida atenção a todas as atividades de negócios na Índia. Prabhupada também escreveu a Giriraja, informando-lhe que outros devotos estavam vindo para ajudar e alertando-o também para trabalhar com a junta de conselheiros. Quanto a como proceder caso surja alguma dificuldade, não posso sobrecarregar o meu cérebro tanto assim, estando eu em locais tão distantes. Por isso, conto inteiramente com vocês, meus discípulos mais velhos, e de confiança para concluírem adequadamente estas coisas. Prabhupada não se cansava de instruir aos dirigentes de Bombay que não se desviassem dos termos do contrato de aquisição. À guisa de concessão, ele estava desejoso de pagar as 5 lakhs a serem deduzidas do preço atual, porém nenhuma outra mudança. Os devotos deveriam pressionar o Sr. N a aquecer ao contrato original. Prabhupada estava preocupado porque não ouvira notícias de seu advogado, o Sr. D, há 2 semanas, e ele telegrafara tanto ao Sr. N quanto ao Sr. D, pedindo satisfações pela demora, mas não recebera resposta de nenhum dos dois. A partir daí escrevera a outro advogado, um amigo em Bombay, perguntando sobre a demora em Los Angeles, e recebeu a resposta do Sr. D. O Sr. D não mais era seu procurador. 2 dias após receber esta notícia alarmante, chegou uma carta formal do escritório do Sr. D, informando a Prabhupada a mesma coisa. De todas as notícias recentes de Bombay, esta foi a mais perturbadora. Prabhupada começava a ver como, desde o início, o Sr. N idealizara uma trama malévola. Não era só uma questão de lentidão ou de demora burocrática. O Sr. D fizera um conluio com o Sr. N. Ambos eram enganadores. Agora então iria ser uma luta real. A ISKCON Hare Krishna teria que ir à corte e abrir inquérito criminal contra o Sr. N. Não havia como evitar a luta, mas Prabhupada ainda sentia que sua posição era legalmente muito forte. Antes de partir de Los Angeles, Prabhupada imaginou mais uma tática. Ele escreveu a Giriraja que este deveria colocar uma notícia nos jornais avisando ao público que a ISKCON Hare Krishna assinara um contrato para aquisição de terra do Sr. N, em Juhu. Ele viajou então para Berkeley, 6 de outubro. Durante sua curta visita a Berkeley, Prabhupada encontrou-se com um grupo de professores da Universidade da Califórnia e também instalou deidades de Radha e Krishna no templo de Berkeley. Mas ele ainda estava meditando em Bombay. Ele escreveu a Tamal Krishna Goswami. As táticas do Sr. N e do Sr. D turvaram o acordo de Bombay. Giriraja está em apuros. Ele é uma criança no que se refere a estes assuntos mundanos, então vá imediatamente ajudá-lo, 3 pontinhos. Mas você deve ter o cuidado de pagar o dinheiro na corte, escritório do escrivão, e não na mão do Sr. N ou de seu solicitador, 3 pontinhos. Arrume as coisas adequadamente. Além do mais, vamos à corte para uma ação específica, quer civil, quer criminal, contra as táticas do Sr. N. Para ajudar em Bombay, Prabhupada decidiu enviar Karandara, ao qual considerava experiente.
Ele também quis mandar Shyamasundara, mas este fora para Londres para tratar do assunto referente a uma grande propriedade campestre que George Harrison estava doando. Todavia, Prabhupada notificou a Shyamasundara que, tendo sido concluída a transação de Londres, ele deveria ir para Bombay. Prabhupada estava pronto para a luta, ele não seria enganado. Durante sua viagem de retorno à Índia, Prabhupada novamente visitou o Havaí. Então, em 11 de outubro, ele foi pela primeira vez a Manila, onde um pequeno número de discípulos conseguiram-lhe programas de pregação, tanto no templo quanto no Hotel Intercontinental. Em Manila, Prabhupada analisou cuidadosamente sua posição em relação à propriedade de Juhu e concluiu que sairia vitorioso. Numa carta a Giriraja, ele enumerou os pontos de seu argumento. 1. Nós satisfizemos todas as condições de compradores. 2. O Sr. N retardou-se propositadamente com o motivo de enganar-nos, como fizera com alguns outros a este respeito. 3. Mas desta vez ele não pode nos enganar, pois estamos de posse da terra e nossa deidade de Radha e Krishna está instalada lá. 4. Portanto, devemos ir imediatamente à corte para forçá-lo a executar a transferência logo. 5. Mesmo que na corte o caso tramite por um longo tempo, ainda assim nossa atividade lá não pode ser interrompida. 6. Sem ir à corte não podemos fazer nenhum compromisso com ele. 7. Mas acho que podemos conseguir a quantia total de 14 lakhas para arrastar esse patife para fora da cena. 8. Mas não podemos fazer isso sem ir à corte. De outro modo, nos tornaremos partícipes em romper o contrato de aquisição. Por isso temos que ir à corte antes de assumir qualquer compromisso. Vrindavana, 17 de outubro de 1972. Prabhupada viera a Vrindavana para observar a estação de Kartika, que vai de 16 de outubro a 14 de novembro. Ele planejou dar palestras diárias no Samadhi de Rupa Goswami no pátio do templo Radha Damodara, discorrendo sobre o néctar da devoção, a sua própria tradução do Bhakti Rasamrita Sindhu de Rupa Goswami. Em sua viagem pelo Ocidente, convidara novos devotos para com ele presenciarem Kartika em Vrindavana. E agora algumas dúzias de devotos dos Estados Unidos, Europa, Índia e outras partes do mundo reuniram-se a ele. Ele estava preocupado em desenvolver o seu projeto de Vrindavana, de modo que, ao invés de correr imediatamente a Bombay, viera a Vrindavana primeiro, enviando alguns de seus principais discípulos para atacarem os problemas de Bombay. Agora, como um general ocupado numa diferente frente de batalha, aguardava a palavra de seus tenentes em Bombay. Alojou-se em seus 2 pequenos quartos no templo Radha Damodara, enquanto seus discípulos ficaram ali por perto, no antigo palácio de Maharaja de Bharatpur, uma antiga construção situada próxima ao rio Jamuna. Embora Prabhupada estivesse apresentando Vrindavana a seus discípulos, ele estava também apresentando seus discípulos aos residentes de Vrindavana. Seu grupo já estava se defrontando com algumas das mesmas atitudes de Bhaktisiddhanta Saraswati e seu grupo de peregrinos, que eles encontraram em 1932. O fato de as pessoas se recusarem a aceitar os devotos como pessoas de nascimento baixo. Vou ler de novo aqui. O fato de as pessoas recusarem-se a aceitar como devotos de Deus pessoas de nascimento baixo. Tipo, na cabeça deles não existe santos ocidentais, né, Bima? Não existia, mas Prabhupada criou. Entretanto, o Prabhupada confiava em que seus discípulos, se seus discípulos pudessem construir um maravilhoso templo para Krishna e Balarama, os corações dos habitantes de Vrindavana mudariam e eles aceitariam seus discípulos. Ele tolerava a aspereza e a lentidão de seus discípulos, e quando os residentes de Vrindavana vinham vê-lo, humildemente pedia-lhes que também não reparassem nas falhas de seus discípulos e os reconhecessem como autênticos devotos de Deus, Krishna. Afinal de contas,
Eles haviam abandonado a vida pecaminosa e estavam cantando regularmente os santos nomes de Deus, Hare Krishna, Hare Rama. Prabhupada dava aulas tanto de manhã quanto de noite, sentado num assento elevado simples de cerca de 60 centímetros de altura. Uma lâmpada descoberta suspensa acima de sua cabeça. Prabhupada dirigia-se a seus discípulos e aos poucos convidados interessados sentados à sua frente. Alguns dos devotos especularam que, como agora estavam em Vrindavana, Prabhupada provavelmente falaria sobre tópicos transcendentais muito elevados, tais como a dança eterna do amor de Deus, Krishna com as vaqueirinhas. Mas não foi bem assim. Ao invés disso, um de seus discípulos lia o Néctar da Devoção e Prabhupada interpunha extensos comentários filosóficos sobre como, através das etapas sucessivas da Bhakti Yoga, poderia-se alcançar o amor puro por Deus, Krishna. Conquanto as palestras de Prabhupada fossem especialmente para os seus discípulos, ele também insistia em que os sacerdotes brahmanas da Índia aceitassem os devotos de Deus ocidentais. E citou dúzias de referências das escrituras para provar o seu ponto de que o status adquirido por ocasião do nascimento, sendo uma designação material, não tinha aplicabilidade na vida transcendental. Enfatizando a pregação como a essência da consciência de Deus, Krishna, instava os discípulos presentes a continuar propagando o movimento Hare Krishna. Os discípulos de Prabhupada empolgaram-se com estas palavras e com o convívio pessoal de Prabhupada, que lhes dispensava na atmosfera íntima de seus aposentos no templo de Radha Damodara, ao qual ele se referiu como sua residência eterna, o local onde ele realmente começara os seus planos para o movimento Hare Krishna. Seus discípulos podiam ouvi-lo acordar cedo e começar a traduzir o Śrīmad Bhagavatam e ditar os seus significados. Na hora da adoração da madrugada, ele abria as persianas de seu quarto e contemplava as formas de Deus no altar. Em outras ocasiões, os devotos podiam vê-lo caminhar no terraço cantando Hare Krishna no rosário. E encontravam-no sempre disponível para responder-lhes as perguntas e ajudá-los em seus problemas pessoais. Tamal Krishna Goswami, Shyamasundara e Karandara chegaram a Bombay. Giriraja informou-lhes que as coisas haviam piorado. Ao ver a notícia no jornal avisando ao público que a ISKCON Hare Krishna entrara num acordo em relação à propriedade de Juhu, o Sr. N ficara furioso. De mãos postas, Giriraja fora até ele e curvara-se perante ele, mas o Sr. M não se aplacou. Retirara todas as suas promessas e cancelara o contrato de venda sob o pretexto de que os devotos não obtiveram a escritura dentro do período de 6 meses. Não obtiveram porque ele não deu, esse safado, indiano safado. É o que mais tem, indiano safado. Alegara... Não estou bravo não, Bíblia. Só estou no humor aqui da história. Alegara que agora as 2 lacas do pagamento da entrada eram suas e que os devotos deveriam desocupar o terreno imediatamente. Olha que bandido, indiano safado. O Sr. N cortou o suprimento de água da terra Hare Krishna. Vários dias mais tarde aparecera um arruaceiro na entrada da propriedade, brandindo um facão sempre que os devotos passavam por ali. Um amigo do Sr. N imprimira um volante atribuindo o comportamento escandaloso aos devotos Hare Krishnas americanos e estava mandando distribuí-lo na vizinhança, na estação de trem de Ville Parley. Embora alguns devotos tivessem partido e outros também o desejassem, cerca de 30 devotos ainda permaneciam em Bombay. Karandara disse que a primeira coisa a fazer era encontrar um novo advogado e foi em busca dos mais destacados procuradores de Bombay e contratou um especialista em transações e transferências de terra. Em seguida, os principais devotos e seu procurador encontraram-se com o Sr. N no escritório deste. Não mostrando qualquer evidência de querer cooperar, o Sr. N estava obstinado e o advogado da ISKCON Hare Krishna fazia ameaças. Parecia inevitável uma batalha judicial.
Tamal, Krishna, Goswami, Karandara, Bhavananda e Shyamasundara reuniram-se para conversar, e quanto mais conversavam, viam cada vez mais que era impossível o inteiro esquema de Juhu. Mesmo sem as trapaças do Sr. N, o simples fato de morar na Terra era muito difícil. Os devotos e as formas de Deus tinham instalações habitacionais tão precárias que gotejava pelo teto e o assoalho de cimento estava fragmentando-se. Ratos, moscas, baratas, cães de rua e mosquitos infestavam o local, aparecendo inclusive uma eventual serpente venenosa. Os devotos constantemente contraíam doenças tropicais, em especial malária e hepatite. Assim, embora o novo advogado da ISKCON Hare Krishna estivesse disposto a levar o caso à justiça, os devotos estavam hesitantes. O Sr. N dissera que eles, e não ele, eram criminosos, pois não obtiveram a permissão do comissário de caridade. Eles estavam ocupando a sua terra ilegalmente. Ele disse que processaria por danos. Ele até parecia estar a ponto de cometer alguma ação violenta. Considerando todos os ângulos, os líderes que Prabhupada designara para solucionar a intriga de Juhu decidiram que a ISKCON Hare Krishna deveria desistir da terra. Redigindo uma carta conjunta a Srila Prabhupada, apontaram Shyamasundara para ir a Vrindavana e entregá-la em mãos. Sentado em seu quarto no templo de Radha Damodara, Srila Prabhupada leu a carta de Bombay e então colocou-a de lado. Saiu para o quintal aberto. Nas últimas luzes do dia, muitos pássaros gorjeavam e sentados no chão os devotos estavam aguardando. Prabhupada sentou-se num simples assento elevado e pôs-se a cantar Jayurada Madhava. Mandou Pradyumna ler, interrompendo-o para explicar um ponto sempre que julgava conveniente. Falou sobre os benefícios especiais de residir em Vrindavana, mas aconselhou que ninguém deveria vir ao lugar sagrado para fazer negócio ou cometer quaisquer ofensas. Entretanto, se um habitante de Vrindavana perpetrasse uma ofensa, ele mesmo assim podia receber os favores especiais, contanto que ele permanecesse aferrado à poeira de Vrindavana. Caiu a noite e no quintal escuro, Prabhupada, debaixo de tênues lâmpadas elétricas, continuava a dar a sua aula. Peregrinos visitantes iam e vinham observando Swamiji, dando a sua palestra em inglês para os seus discípulos ocidentais. Após o período de perguntas e respostas, Prabhupada voltou a seu quarto, trocando palavras ao longo do caminho com Gaurachandra Goswami, o proprietário do templo. Alguns devotos deixaram-se ficar no quarto de Prabhupada e muitos indianos espiavam através das barras das janelas, embora anos atrás, antes que o residente permanente do quarto Bhaktivedanta Swami tivesse ido aos Estados Unidos, eles jamais houvessem se importado com o olhar. Quando enfim ficou sozinho, Prabhupada começou a pensar em Bombay. Embora a centenas de quilômetros de distância, os acontecimentos ali verificados vibravam em seu coração em Vrindavana. Sacou a sua cópia do contrato que assinara com o Sr. N. Então chamou seu secretário e pôs-se a ditar uma carta para os seus líderes em Bombay. Peraí, deixa eu tomar água. Começou sua carta como um advogado, respondendo logicamente ponto por ponto. Uma das razões que seus discípulos alegaram para querer abandonar a terra foi que o comissário de caridade recusara a lhes dar a permissão. Nesse caso, ponderou Prabhupada, eles deveriam tentar reaver o dinheiro e abandonar a terra. Mas, ao que parece, a permissão do comissário de caridade foi retardada, não afastada. Um pequeno detalhe. Embora o Sr. N tivesse mencionado o período de 6 meses como limite para se obter a aprovação do comissário de caridade, Prabhupada assinalou que o contrato original não mencionava semelhante limite de tempo. Outra razão que os homens de Prabhupada apresentaram para desejarem abrir mão do terreno foi que, segundo o Sr. N,
Eles fracassaram em obter a transferência dentro de 6 meses, como reza o original contrato de vendas. Prabhupada replicou que, conforme a cláusula em questão, é nossa opção rescindir o contrato dentro de 6 meses, não do vendedor. Mas o verdadeiro ponto foi que o Sr. N, dentro do período de 6 meses, aceitara cheques no valor de 1 laca de rúpia como pagamento adiantado, e por isso o contrato de vendas foi completado. Consideraremos que ele completou a transferência e não desejamos rescindir, mas fecharemos o negócio imediatamente e fim de papo. Fim de conversa. E fim de conversa. Ele, recorrendo a artifícios, tenta evitar este ponto e dominou-os, e vocês estão com um pouco de medo dele, e ele os trapaceou, levando-os a pensar que está numa posição legal superior, de modo que vocês lhe deem algum dinheiro, mas isto é enganação, não lhe daremos nenhum dinheiro a mais, não lhe paguem nada mais, primeiro de tudo abram um processo criminal contra ele, 3 pontinhos. Logo, por que devem ficar desapontados e temê-lo? Nossa posição é muito, muito forte. Se o Sr. N ameaçava violência, isso também não eram bases para deixar a terra. Os devotos estavam no terreno legalmente e deveriam procurar a proteção da polícia. Portanto, digo que vocês, rapazes, não podem tratar muito bem desses assuntos, pois são tímidos demais. Agora podem fazer tudo o que lhes aprouver. Deve-se abrir inquérito criminal imediatamente, e isto vocês não estão fazendo porque ele os está enganando. Ele diz palavras ostentosas e faz ameaças, e vocês tolamente acreditam nele e fazem como ele diz. Isso eu não farei. O conselho conclusivo de Prabhupada era que os devotos fossem ao juiz e lhe contassem: demos dinheiro ao Sr. N, e agora ele ameaça violência para nos afastar. Eles não deviam temer. É como o Prabhupada falou, Vaishnavismo não é covardismo. Prabhupada não viera a Vrindavana só para dar palestras, ele queria iniciar a construção em sua nova propriedade, e as notícias de Bombay não o distraíam do seu propósito. Todos os dias ele fazia com que os devotos realizassem uma procissão de canto e dança público de Hare Krishna, desde o templo Radha Damodara até a propriedade em Ramanareti. Ocasionalmente ele também saía para ver o local, que até então era composto de cabanas de palha, uma cerca de arame e um pequeno estoque de materiais de construção. Subala, o discípulo encarregado da construção, era lento e relutante, e Prabhupada mandou que Tamal Krishna Goswami viesse de Bombay para se encarregar do assunto. Certa manhã, Subala saiu cedinho do terreno de Ramanareti, onde havia permanecido, e dirigindo-se ao terraço do templo de Radha Damodara, aproximou-se de Srila Prabhupada. Prabhupada, disse ele, estou com muita dificuldade, não tenho tempo para ler, não posso cantar Hare Krishna no meu rosário adequadamente, não posso pensar em Deus, Krishna, estou sempre pensando em como esse empreiteiro está nos enganando, ou estão pensando em assinar cheques para mão de obra e materiais. Isso já é demais. Todas essas coisas em minha mente impedem-me de pensar em Deus, Krishna. Você pensa que na batalha de Kurukshetra tudo o que Arjuna fazia era meditar em Deus, Krishna? Replicou Prabhupada. Você acha que Arjuna estava sentado em transe yógico enquanto Krishna trabalhava no campo de batalha? Não, ele estava lutando. Ele estava matando para Deus, Krishna. Ele estava pensando em todos os soldados que ele tinha de matar para Deus, Krishna. Pensar no talão de cheques, pensar nos homens, pensar nos empreiteiros. Isso também é como o pensamento de Arjuna. Isto é serviço a Deus, Krishna. Você não deve se preocupar em pensar em Krishna diretamente. Arjuna não estava em transe, sentado perante Krishna, meditando na forma de Krishna. Ele estava ocupado em servir a Deus, Krishna. De modo semelhante, isto é serviço a Deus, Krishna.
E se você se dedicar, a sua vida está repleta de serviço a Deus, Krishna, e isso é muito bom. Mesmo assim, Subala ficou insatisfeito. Ele reclamou a Prabhupada que os outros devotos não cooperavam com ele. Ele queria ficar recluso em Vrindavana o resto de sua vida e cantar Hare Krishna, ao invés de se tornar um pregador em tempo integral na ISKCON. Srila Prabhupada perguntou: "O que você quer dizer com essa história de que ninguém lhe dará ouvidos? Você acha com isso que o defeito está neles? Não, o defeito está em você." E Prabhupada levantou a sua voz: "Se você está pregando e ninguém dá atenção, não pense que você deve ir embora desgostoso e salvar-se cantando Hare Krishna. Não, essa não é a nossa linha. Devemos nos qualificar de modo que eles ouçam. Você conhece a história do Sr. Bichan?" E Subala balançou a sua cabeça. "Ninguém comprava o seu remédio", continuou Prabhupada. Aí ele ficou ansioso. Ainda assim ele tentou, e certo dia um homem aproximou-se dele na sua loja e perguntou se ele tinha algum pó de Bitman. E excitado de que alguém pedira o seu remédio, ele morreu. Chegou nas fotos aqui, Bimala. Pular. Tá bom, vamos pular as fotos aqui. De modo semelhante, é melhor passarmos toda a nossa vida e morrer, mesmo que seja para fazer uma única pessoa consciente de Deus, Krishna. Poxa vida, isso aqui é uma máxima, Bimala. É melhor passarmos toda a nossa vida e morrer, mesmo que seja para fazer uma única pessoa consciente de Deus, Krishna. Esta é nossa linha. Nos tornarmos tão absortos em pregar sobre Deus, Krishna, quer seja em Vrindavana ou em qualquer lugar, devemos impedir que todos esses demônios destruam o mundo. Ao enfatizar o serviço ativo e os resultados práticos, Srila Prabhupada estava seguindo à risca o ensinamento e o exemplo de seu mestre espiritual. Segundo o Bhaktisiddhanta Saraswati, cantar Hare Krishna num lugar recluso e não pregar era um meio de enganar. Serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, significava trabalho prático para Deus, Krishna. A maneira simples e positiva de controlar os sentidos estava em ocupá-los no serviço pleno a Deus, Krishna. Prabhupada informou a Subala que o serviço ativo era a yoga mais elevada, um fato que não se cansava de explicar em seus livros. Recentemente, no livro publicado no canto... vou ler de novo. Não, estou pensando aqui, viu? Lá não é para pensar. Prabhupada informou a Subala que o serviço ativo era a yoga mais elevada, um fato que não se cansava de explicar em seus livros. E, vou completar, no seu exemplo. Prabhupada falava isso e fazia isso. No recentemente publicado segundo canto do Śrīmad Bhagavatam, ele escrevera: "Aqui menciona-se com muita clareza que os habitantes de Vrindavana estavam intensamente ocupados na árdua tarefa de sua faina diária e devido ao aturado labor do dia eles entravam em sono profundo à noite. Então eles praticamente tinham pouquíssimo tempo para devotar-se à meditação ou a outra parafernália de atividades espirituais. Mas de fato, eles dedicavam-se exclusivamente às mais elevadas atividades transcendentais. Tudo o que faziam era transcendentalizado, pois tudo ajustava-se a seu relacionamento com o Senhor Shri Krishna. O ponto central das atividades era Deus, Krishna, e como tal, as ditas atividades no mundo material eram repletas de potência transcendental. Essa é a vantagem do processo da Bhakti Yoga, a mais elevada de todas as yogas. Devemos cumprir nosso dever em prol do Senhor Krishna, e todas as nossas ações ficarão impregnadas de pensamentos de Deus, Krishna, o padrão máximo de transe na percepção transcendental. É por isso que Bhakti Yoga é a mais elevada de todas as yogas. Todos podem praticar, todos os momentos, todas as horas, em todos os lugares.
Tanto quanto possível, Prabhupada ocupava cada discípulo num determinado serviço de acordo com a natureza psicofísica específica do discípulo. Mas todos tinham que aceitar algum tipo de trabalho para Deus, Krishna. Já que Prabhupada desejava construir um templo em Vrindavana, então, quem quer que o ajudasse a fazer isso, quer fosse treinado ou não, ou quer aplicasse sua tendência ou não, quem quer que lhe oferecesse ajuda, tornava-se muito querido dele e do Senhor Krishna. Que agrada a Deus, agrade o devoto puro de Deus. Quando um casal, Guru Dasa e Jamuna, concordou em permanecer em Vrindavana para ajudar Prabhupada a construir o templo, Prabhupada deu as boas-vindas a isso e compartilhou com eles a intenção de seu plano. Se dessa maneira vocês puderem construir um belo templo em Vrindavana para mim, ficarei eternamente grato. Por sermos um movimento mundial de Deus, Krishna, se não tivermos um bom local em Vrindavana, então de que adianta isso? Vrindavana é a terra de Deus, Krishna, e no futuro muitos de nossos discípulos irão lá só para visitar, juntamente com muitos turistas e outros amigos, de modo que devemos, portanto, ter um lugar suficiente para eles, 3 pontinhos. Sei que vocês não estão treinados para serem dirigentes de construção, tampouco semelhante trabalho ser-lhes-ia muito agradável, mas, como vocês são devotos sinceros de Deus, Krishna, Ele está lhes dando toda a força e inteligência sobre como fazer isso. Isso é isto que queremos, isto é avanço em consciência de Deus, Krishna. Na ocasião em que Prabhupada e a maioria de seus discípulos deixaram Vrindavana no final do mês de Kartika, as relações entre seus discípulos e os residentes de Vrindavana melhoraram. As pessoas de Vrindavana estavam impressionadas com a procissão de canto e dança público de Hare Krishna que diariamente os devotos faziam até Ramanareti e estavam admirados com Prabhupada. Embora Prabhupada sentisse que se desperdiçara muito tempo, fazia 1 ano que o Senhor S. lhes oferecera a terra, e ele agora estava com esperanças. Os projetos da ISKCON estavam se desenvolvendo por todo o mundo e estavam lutando, e todos estavam lutando. A única fonte de renda dos devotos vinha da venda de livros e até certo ponto dos negócios que eles realizavam com os incensos Spiritual Sky. Até então, Prabhupada não tinha nenhum plano arquitetônico para o seu projeto de Vrindavana, mas decidiu reunir do seu fundo do livro e dos devotos dinheiro suficiente para materiais de construção e mão de obra. Certo dia ele foi até o local da construção e pediu que um devoto misturasse um pouco de cimento com suas próprias mãos, deitou o primeiro concreto para o alicerce. Hyderabad, 11 de novembro de 1972. Prabhupada fora a Hyderabad, onde participaria de um programa de Pandal, uma grande tenda Hare Krishna. Grandes multidões compareceram às suas palestras e em todo lugar que ia, mesmo enquanto entrando em seu carro ou de lá saindo, as pessoas rodeavam-no para tocarem em seus pés de lótus. Embora Hyderabad estivesse assolada pela seca, poucos dias após a chegada de Prabhupada vieram as chuvas. Um jornal sugeriu que o canto e dança público de Hare Krishna que Srila Prabhupada e seus discípulos realizaram tão entusiasticamente deve ter acabado com a seca, e Prabhupada concordou. É porque agradou o manda-chuva mandou chuva. É assim que funciona, porque Krishna é o manda-chuva, ele que controla toda a chuva que cai. No lugar que cai, na quantidade que cai, ele que manda em tudo. Afinal, ele é o manda-chuva. O manda-chuva já fala tudo, né, Bímola? Manda-chuva. Ou, se não está feliz, satisfeito, não manda chuva. Ou manda chuva em excesso. Ou manda chuva para castigar os demônios. Tá, já parei de falar. Srila Prabhupada encontrou-se com o Sr. N, que tendo vindo de Bombay visitava Hyderabad. Shyamasundara ainda mantinha um relacionamento cordial com o Sr. N, pois o Sr. N gostara muito de sua filha de 3 anos, Saraswati.
Assim ele foi até o Sr. N e convenceu-o a falar com Prabhupada. O Sr. N concordou, mas suspeitando de que Prabhupada pudesse tentar valer-se de poderes místicos para persuadi-lo a fazer algo contra sua vontade, levou um mestre consigo, achando que o mestre contra-atacaria o poder transcendental de Prabhupada. O Sr. N, o seu mestre e Shamasundara chegaram todos à casa de Panilal Priti, onde Prabhupada estava hospedado. Prabhupada teve um encontro informal com seus convidados, conversando com eles durante a Krishna Prasadam, até que bocejou, e o mestre do Sr. N disse: "Oh, Swami, o senhor deve estar muito cansado. Não devemos perturbá-lo agora. O senhor deve descansar e podemos conversar mais tarde." "Oh, sim," replicou Prabhupada, "estou muito cansado." Com isso, o Sr. N e seu mestre pediram desculpas e retiraram-se para o quarto adiante. Os demônios vivem cheios de medos, né, Bimala? Cheio de medos, ansiedades, né? Prabhupada abriu a boca e ele já tremeu na base. Com isso, o Sr. N e seu mestre pediram desculpas e retiraram-se para o quarto adjacente. Após poucos minutos, Prabhupada mandou que Tamal Krishna Goswami fosse vê-lo em seu quarto. Quando alguém pergunta-lhe se você está cansado, disse Prabhupada, isto significa que ele está cansado. Se você entrar no outro quarto, verá que eles estão dormindo. Instruiu Tamal Krishna a cuidadosamente despertar o Sr. N, sem lhe perturbar o mestre e trazê-lo para dentro. Entrando no quarto pé ante pé, Tamal Krishna encontrou tanto o Sr. N quanto o mestre dormindo nas camas. Ele aproximou-se do Sr. N, tocou em seu braço e murmurou: Sr. N, acorde. Prabhupada gostaria de falar com o Senhor, venha depressa. O Sr. N, levantando-se de seu sono, caminhou obedientemente para dentro do quarto de Prabhupada, esquecendo-se de seu amigo mestre. Prabhupada conversou com o Sr. N por 2 horas e ao final do diálogo eles elaboraram um novo contrato de vendas. Trabalhando num cômodo separado, Tamal Krishna e Shamasundara minutaram e datilografaram os documentos enquanto Prabhupada e o Sr. N definiam os pontos legais conclusivos. Então o Sr. N assinou o contrato enquanto seu amigo mestre continuava dormindo profundamente. Mais tarde, aquele dia, Tamal Krishna confidenciou a Srila Prabhupada: estou tão perturbado com esses negócios que não posso cantar as minhas voltas de Hare Krishna no rosário adequadamente. Isso é natural, replicou Prabhupada. Semelhante coisa também às vezes me acontece quando estou perturbado. Mas posso ver que mesmo assim estou fazendo avanço transcendental, admitiu Tamal Krishna. E Prabhupada concordou. Eu costumava pensar em como evitar situações difíceis, disse Tamal Krishna. Mas agora acho que não devo fugir delas. Sim, disse Prabhupada, devemos dar-lhes as boas-vindas. Elas nos dão oportunidade de avançar mais e mais. Naquela tarde, Shamasundara e Tamal Krishna voaram de volta a Bombay com o Sr. N e, segundo os novos termos, a ISKCON Hare Krishna pagaria ao Sr. N as 5 lakhs de rúpias referentes ao imposto do governo e em troca o Sr. N validaria a escritura, mas havia também um novo limite de tempo, 3 semanas, e os devotos teriam que trabalhar rápido. O próprio Prabhupada logo iria a Bombay para resolver o assunto de uma vez por todas. Bombay, 25 de novembro de 1972. Posso continuar? Embora Prabhupada tivesse vindo a Bombay com esperanças de encerrar a transação das terras, o Sr. N, a despeito do novo acordo, ainda demorava-se. Obviamente, suas evasivas faziam parte de seu plano de enganar a ISKCON Hare Krishna. Srila Prabhupada aguardou muitos dias em Bombay, finalmente partindo para um programa na tenda Hare Krishna de Ahmedabad. Ele deixou instruções de que seus discípulos conseguissem a escritura dos novos termos, ou então pegassem de volta as 2 lakhs de rúpias originais pagas como entrada. Entretanto, enquanto Srila Prabhupada esteve ausente, Shamasundara, Tamal Krishna Goswami e outros puseram-se a conversar sobre como
Mesmo se um dia pudessem conseguir a escritura da propriedade de Juhu, seria praticamente impossível desenvolver a terra Hare Krishna, da maneira que Prabhupada imaginara. Shyamasundara argumentava que mesmo se conseguissem a terra, como eles poderiam, na realidade, esperar construir um grande templo e hotel ali naquele matagal? Isto simplesmente não funcionaria. Neste ínterim, Prabhupada em Ahmedabad continuou a empreender a sua campanha de Bombém e solicitou ao Sr. N e à Sra. D que viessem a Ahmedabad para tentarem entrar num acordo. Eles se recusaram. Em Bombém, os devotos ficaram sabendo que, se quisessem reaver o pagamento da entrada, bem como o dinheiro que depositaram referente ao imposto de 5 lakhs, teriam então de cancelar o novo contrato. Eles ficaram confusos e seu tempo estava se esgotando. Certa manhã, uma das discípulas de Prabhupada, Vishaka Devi, procedendo de Bombém, chegou a Ahmedabad e Prabhupada mandou chamá-la e disse que voltasse imediatamente a Bombém levando a mensagem. Preocupado com que seus líderes de Bombém tomassem uma decisão errada e então abrissem mão da terra, ele a mandou comunicar-lhes que não deveriam, sob nenhuma circunstância, cancelar o contrato com o Sr. N. Na realidade, disse ele, esta tarefa não é para uma mulher, mas todos os outros aqui presentes ou estão ocupados no festival Hare Krishna na grande tenda, ou não estiverem conosco tempo suficiente para fazer essa tarefa. Vishaka tomou o próximo trem que saía de Ahmedabad e chegou a Bombém na manhã seguinte. Mas o que Prabhupada previra já acontecera. Os devotos haviam cancelado o contrato de venda. Eles estavam convictos de que seria um erro adquirir a terra, no que seus advogados concordaram, indicando que se os devotos quisessem recuperar o dinheiro, deviam cancelar o contrato imediatamente. Quando os devotos ouviram a mensagem que Prabhupada enviara de Ahmedabad, reinou a confusão. Agora, eles não tinham nenhuma base legal, nenhum direito à terra, e fracassaram em executar o desejo de Prabhupada. Giriraja telefonou a Prabhupada em Ahmedabad para contar-lhe o que acontecera. Aqui Bhaktivedanta Swami, disse Prabhupada enquanto pegava o telefone. Giriraja estava dizendo que uma devota viera de Ahmedabad com uma mensagem. Sim, sim, disse Prabhupada. Qual é o ponto? Enfim, Giriraja deixou escapar que eles haviam cancelado o contrato de vendas. Prabhupada ficou calado. Então, com uma voz que expressava tanto ira quanto resignação, ele disse, então, tudo está acabado. Serei a última pessoa a abandonar a terra Hare Krishna em prol do velhaco do Sr. N, escreveu Prabhupada a um membro vitalício logo antes de partir de Ahmedabad para Bombém. Prabhupada estava agora planejando como retificar imediatamente o erro de seus discípulos. Ainda não se transferira nenhum dinheiro, de modo que talvez ainda não fosse muito tarde. O Sr. N não conseguia entender por que Prabhupada era tão determinado em sua luta para manter a terra de Juhu. Isto não se devia ao fato de Prabhupada ter motivos subjacentes, mas é que só um devoto pode entender a mente ou ação de outro devoto. No caso aqui, né, só um devoto puro para entender Prabhupada, né? O Sr. N estava lidando com Prabhupada da mesma forma como tratara com a companhia C. Ele os enganara e agora enganaria a ISKCON Hare Krishna. Ele só podia presumir que Prabhupada e seus discípulos estavam impelidos pelo mesmo motivo que ele próprio, o único motivo que ele era capaz de compreender, posses materiais. Um demônio acha que todo mundo é demônio, um materialista acha que todo mundo é materialista, um ladrão acha que todo mundo é ladrão, né? Só que não. A realidade, mesmo os discípulos de Prabhupada estavam sentindo dificuldades em compreender a determinação inabalável de Prabhupada. O principal motivo de Prabhupada era pregar a consciência de Deus, Krishna, em Bombém. Srila Prabhupada disse, meu mestre espiritual ordenou-me que eu pregasse a consciência de Deus, Krishna, no Ocidente, e eu fiz isso. Agora, desejo pregar na Índia. Bombém era a cidade mais importante da Índia.
a porta de entrada, e dentro de Bombay, Krishna de alguma forma conduzira Prabhupada a esta terra, onde ele começara a pregar e trouxera as formas de Deus de Radha e Krishna. Aos olhos de Prabhupada, a terra era adequada para o grande e pomposo templo e hotel internacional que ele planejara. Bombay era uma cidade importante e ali se fazia necessária uma ostentosa adoração no templo, grandes festivais, distribuição maciça de alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, e muitas variedades de programas culturais védicos. A terra de Juhu parecia ideal para uma escola, um teatro, uma livraria, apartamentos, uma cidade Hare Krishna. Logo, como poderia Prabhupada retroceder frente a este velhaco que estava tentando enganá-lo? Prabhupada dizia que sempre haveria pessoas opostas à consciência de Deus, Krishna, mas isso não significava que os devotos deveriam dar-se por vencidos. Um pregador teria que ser tolerante e, às vezes, quando todas as outras coisas falhassem e o interesse de Deus, Krishna, estivesse em jogo, ele teria de lutar. Vaishnavismo não é covardismo. Outra razão pela qual Prabhupada recusara se abandonar esta extensão de terra em particular foi que ele aprometera as formas de Deus de Radha Rasa Vihari. Ele convidara Krishna para ir até lá e orara: querido Senhor Krishna, por favor, ficai aqui e eu construir-vos-ei um belo templo. Quando Prabhupada estivera viajando e um devoto escrevera-lhe de Bombay que se estavam negligenciando as deidades, Prabhupada escrevera de volta, insistindo que estas atividades abomináveis fossem retificadas. A deidade de Deus, Krishna, não era uma estátua de pedra, mas era o próprio Deus, Krishna, ávido para estabelecer relação de reciprocidade com o seu devoto sincero. Logo, se utilizar a terra para trabalho missionário era a razão óbvia ou externa para a determinação de Prabhupada de manter a sua terra Hare Krishna, então a razão interna era o seu compromisso pessoal com as suas onipotências Shri Radha Rasa Vihari. Com certeza, o Sr. N e seus associados jamais poderiam entender isso. Nem os próprios discípulos de Prabhupada podiam depreender isso na íntegra. Prabhupada introduzira Radha e Krishna num ambiente cujas condições eram muito precárias, mas com a promessa de que algo maravilhoso viria. A seu pedido, Radha e Krishna vieram e estavam aguardando com muita paciência, concedendo bênçãos eternas a seus adoradores, enquanto Prabhupada lutava para cumprir a sua promessa. Há 500 anos, cada um dos 6 principais renunciados de Vrindavana tivera sua própria forma de Deus no altar, para quem construíra um belo templo. Mas Prabhupada era dotado de poder para instalar e manter muitas deidades de Krishna. Em sua sede ocidental mundial estavam os opulentos Rukmini Dwarakadisha em Nova York, Radha Govinda em Dallas, os grandes Radha Kalachandaji num ônibus itinerante que percorria os Estados Unidos com Kirtanananda Swami e Vishnujana Swami. Estavam Radha Damodara em Londres, Radha London Ishwara em Mayapur, Radha Madhava e na Austrália, Radha Gopinatha. Todas eram formas de Deus adoráveis de Prabhupada, encarnações Artya Vigraha de Radha e Krishna, que apareceram a pedido de seu devoto puro para o benefício de devotos neófitos presentes em diversos lugares ao redor do mundo. Estabelecer muitas formas de Deus no altar era uma das contribuições primordiais de Srila Prabhupada como pregador mundial. E ao visitar cada templo, ele sempre se postava reverencialmente perante as formas de Deus, recebendo suas bênçãos, e então oferecia reverências prostradas. Sejam humildes, instruía ele aos devotos. Lembrem-se sempre de que vocês estão lidando com Deus, Krishna. E às vezes ele era incapaz de reprimir os seus sintomas de êxtase e de amor pelas formas de Deus no altar.
Por intermédio de seus representantes, seus diversos discípulos, ele adorava todas essas formas de Deus, Krishna. Mas no caso de Radha Rasavihari, o seu envolvimento era mais direto. Tendo aceitado a Índia como seu próprio dever administrativo, ele considerava responsabilidade específica sua cuidar desta forma de Deus no altar. Desculpem. O espírito de luta de Prabhupada para assegurar a terra era tão aguçado que às vezes dava a impressão de que ele estava lutando, que ele estava lutando só pelo fato de lutar. Ele chegava às vezes a comparar o Senhor N com o demônio Kansa, descrito no Śrīmad Bhagavatam, que repetidas vezes tentara matar Deus, Krishna. Assim como em suas tentativas de matar Krishna, Kansa empregara muitos demônios menores, também o Senhor N empregara agentes demoníacos, tais como advogados, amigos e arruaceiros. O episódio em que Krishna mata demônios tais como Kansa fazia parte de seu passatempo, e ele desfrutava disso. E Prabhupada, como servo de Deus, Krishna estava inteiramente absorto nesta luta. Estava vigilante e combativo. Quando o Senhor N enganava ou atemorizava os devotos, fazendo-os retroceder, Prabhupada não arredava o pé. Ele entrava naturalmente na luta. Krishna e a missão de Krishna estavam sendo desafiados. Em nenhuma outra ocasião anterior, Prabhupada sofrera tantas ameaças, nem encontrara inimigos tão ativos. Em Nova Delhi, quando estivera vendendo suas revistas de volta ao Supremo, frequentemente deparava com palavras rudes, e nos Estados Unidos as pessoas haviam-no ignorado, e ocasionalmente haviam-no importunado, mas ninguém tinha tentado seriamente parar a sua pregação. Entretanto, aqui estava um demônio trabalhando ativamente para enganá-lo, para destruir a sua pregação, para dispersar os seus discípulos e para desalojar as suas deidades. Ele era forçado a lutar e seus discípulos, caso lhe entendessem a atitude, também teriam de lutar. Prabhupada estava agindo como o protetor e o pai das deidades e da ISKCON Hare Krishna de Bombay, como ele descrevera em O Néctar da Devoção. Muitos grandes devotos têm uma relação eterna com Deus, Krishna, como protetor deste. Quando, na sua época de criança, Krishna lutara com a serpente Kaliya, a mãe e o pai de Krishna estiveram imersos em ansiedade transcendental. Eles viram que o seu filho estava sendo apertado pela serpente e, temendo pela vida de Krishna, quiseram protegê-lo. A mãe e o pai eternos de Deus, Krishna, vivem temerosos de que Krishna possa se machucar. E quando o perigo parece iminente, a sua ansiedade natural aumenta muitas vezes. Dessa maneira, eles demonstraram o mais intenso amor por Deus, Krishna. A atitude de Prabhupada era proteger Radha Rasavihari e também o seu movimento Hare Krishna. Embora ele soubesse que Krishna é o protetor supremo e que ninguém poderia se opor à sua vontade, ele, devido a um desejo protetor de propagar as glórias de Deus, Krishna, temia que o demônio do Senhor N pudesse maltratar Krishna. Os sentimentos de ansiedade e proteção manifestos por Prabhupada estendiam-se também a seus discípulos. Embora, por dever, ele frequentemente os criticasse e corrigisse privadamente, perante os outros costumava defendê-los e elogiá-los. Quando o Dr. Patel, um médico de Bombay, criticara a maneira como os devotos estavam vivendo, deixando de se proteger contra os mosquitos, Prabhupada dissera que, como os seus devotos eram liberados e não se identificavam com seus corpos, tais coisas não os incomodavam. Prabhupada via os seus discípulos como crianças com pouca experiência do mundo. Eles não sabiam como lidar com os trapaceiros e facilmente podiam ser burlados. Mas se o filho era ingênuo,
o pai teria que ser astuto e forte para proteger a sua família. Como protetor dos devotos e da missão de Deus, Krishna, Prabhupada queria estabelecer bons alojamentos, de modo que seus discípulos pudessem servir a Krishna com conforto e até com elegância. O mestre espiritual de Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati, ensinara a mesma coisa ao dizer que os pregadores da consciência de Deus, Krishna, deveriam ter o melhor de tudo, pois estavam fazendo o melhor serviço a Deus, Krishna. Por isso, Prabhupada estava determinado a estabelecer a sua cidade Hare Krishna em Bombay. Ele não tomava a atitude de um mendigante destituído de bens, que não se importa com nada neste mundo material. Sentia-se responsável por seus milhares de discípulos e por isso aceitava tantas ansiedades. O Sr. N não podia saber os motivos que estavam impelindo o Srila Prabhupada. Tampouco podia imaginar as totais implicações advindas de opor-se a Deus, Krishna, e ao devoto puro de Deus, Krishna, muito embora o perigo de tal atitude tivesse sido explicado nos mais famosos clássicos da Índia, o Bhagavad Gita, o Śrīmad Bhagavatam e o Ramayana. Prabhupada estava lutando do lado de Deus, Krishna, portanto o Sr. N estava se opondo à suprema personalidade de Deus, Krishna. Tendo os discípulos de Prabhupada cancelado o contrato, a posição legal da ISKCON Hare Krishna enfraquecera. Mas Prabhupada tinha fé de que, se os devotos simplesmente mantivessem a posse da terra, sua posição permaneceria forte. Ao mesmo tempo, instava os devotos que pregassem mais. Eles não deviam pensar que sem um templo não podiam pregar, de modo que providenciou outro grande festival na grande tenda Hare Krishna no centro de Bombay, que foi um grande sucesso, com 20.000 pessoas comparecendo a cada noite. Convidados importantes tais como o Sr. R.K. Ganatra, o prefeito de Bombay, fizeram palestras introdutórias e os devotos também tiveram uma participação ativa, organizando, divulgando, cozinhando e distribuindo alimentos oferecidos a Deus, Krishna Prasadam, distribuindo os livros de Srila Prabhupada e pregando numa barraca de perguntas e respostas. O festival Hare Krishna na grande tenda serviu para tirar dos devotos o desânimo provocado por suas prolongadas lutas legais e pela austeridade de sua vida em Juhu. Durante a última semana de janeiro de 1973, Prabhupada encontrou-se com o Sr. N na residência do Sr. Mahadevya. Embora os advogados de Prabhupada tivessem movido uma ação criminal contra o Sr. N, Prabhupada queria tentar um acordo fora da corte. Ele sempre fora gentil e cordial com o Sr. N, e o Sr. N sempre parecera receptivo e polido. Mas desta vez a coisa foi diferente. Os sorrisos e as palavras amistosas tinham-se ido. Os dois mal conseguiam manter entre si um comportamento civilizado. Após alguns minutos, Prabhupada pediu que seus discípulos saíssem da sala. Falando em hindi, o Sr. N pôs-se a acusar Prabhupada e os devotos que estavam ligados à CIA. Virei segunda-feira, disse o Sr. N sem rodeios. Virei com um cheque de 2 lakhs para lhe devolver o pagamento da entrada. Tudo bem, replicou Prabhupada. Se o senhor não quiser desfazer-se de sua terra, então partiremos. Mas pense antes de fazer isso. O Sr. N continuou suas acusações. Todos vocês estão passando por proprietários da terra, mas vocês são apenas uma grande perturbação para toda a área, acordando às 4 horas da manhã e tudo isso, 3 pontinhos. Não alegamos ser os proprietários, replicou Prabhupada. Krishna é o verdadeiro proprietário. Não sou o verdadeiro proprietário. Krishna já está na terra dele. Por que o Senhor nos importuna tanto? Simplesmente pegue o dinheiro e nos dê a terra. Ou, se o Senhor deseja que a desocupemos, então prepare o cheque. Prabhupada estivera falando com moderação, mas agora o seu tom tornou-se irado. Saque seu cheque e nós desocuparemos amanhã de manhã. Não, desocuparemos esta noite, devolva o nosso dinheiro. O Senhor tem o dinheiro. E o Sr. N bradou, eu mesmo retirarei as deidades, quebrarei o templo e removerei as deidades.
Então o Sr. N precipitou-se porta fora. Naquela mesma semana, o Sr. N foi hospitalizado após um severo ataque cardíaco. 2 semanas mais tarde, ele morreu. Ao tomar conhecimento da morte do Sr. N, Prabhupada a princípio ficou calado. Então citou um verso que Prahlada Maharaja falara logo após a morte de seu pai demoníaco Hiranyakashipu. Prabhupada cita aqui o verso em português. Até um santo fica satisfeito quando uma cobra ou um escorpião são mortos. A senhora N, embora não fosse tão astuta legalmente quanto seu finado marido, prosseguiu a luta e seus advogados ávidos por coletarem seus honorários, agindo com mais ímpeto do que ela, deram continuidade ao litígio para demover a ISKCON Hare Krishna. Em abril de 1973, por apelação da ISKCON Hare Krishna, o caso ISKCON foi levado perante o Supremo Tribunal. Contudo, houve atrasos estratégicos e passaram-se meses e mais meses sem nenhuma decisão. Prabhupada não se comprometeu a construir na terra, pois não tinha escritura alguma e nenhuma garantia de uma. Ele viajou ao Ocidente, regressou à Índia, mas ainda não acontecera nada para resolver o assunto. País de terceiro mundo é assim mesmo, né? Nada funciona, Bímola. A vida da ISKCON de Bombay era pacífica, mas o progresso permanecia lento, o prognóstico incerto. Certo dia, então, sem avisar, a senhora N desfechou um violento ataque na manhã de 1º de junho, enquanto os devotos participavam de seus deveres rotineiros. Um caminhão entrou na propriedade de Juhu. Uma equipe de demolição viera para desmoronar o templo. Outra demônia, que demônia, filha da... filha de quem? Uma equipe de demolição viera para desmoronar o templo. De alguma forma, a senhora N convenceu um funcionário do governo municipal a autorizar a demolição do templo, uma estrutura modesta de tijolos e concretos reforçado com aço. Quando o Giriraja tentou mostrar ao funcionário encarregado uma carta estabelecendo os direitos da ISKCON, o homem ignorou a carta e assinalou para que a demolição fosse começada. Logo chegaram mais caminhões até que aproximadamente 100 demolidores trabalhando com maçaricos e marretas apinhou a propriedade. Os demolidores subiram nas escadas e puseram-se a quebrar o forro da sala do templo com marretas. Outros utilizavam maçaricos para perfurarem os suportes de aço. O plano da equipe de demolição era derrubar os suportes de aço da sala de canto e dança público de Hare Krishna e prosseguir metodicamente em direção à sala da deidade, onde estavam Radha Rasavihari. Os devotos tentaram parar a demolição, mas os policiais logo entraram em cena e, trabalhando aos pares, seguravam os dissidentes pelas pernas e braços e levavam-nos embora. A polícia arrastava as mulheres pelos cabelos, enquanto os inquilinos do terreno assistiam. Alguns estavam contentes de ver a demolição, embora outros apoiassem os devotos. No entanto, com medo da polícia, ninguém se moveu para ajudar os devotos. Um devoto, Mani Sui, correu rumo a um telefone e chamou o Sr. Mahadevia, que juntamente com seu amigo o Sr. Vinoda Gupta precipitou-se em direção à terra Hare Krishna, onde, sob os protestos da última devota, encontrou a polícia arrastando-a pelos cabelos. Ela estava tentando fechar as portas que davam para o altar e assim proteger as deidades. Quando 3 policiais agarraram-na e puxaram para fora, o Sr. Mahadevia disparou para a casa de um inquilino simpatizante, o Sr. Acharya, e telefonou para o seu irmão Chandra Mahadevia, um abastado comerciante e amigo de Bal Thakur, o líder de um dos mais influentes partidos políticos de Bombay. O Sr. Chandra Mahadevia informou a Bal Thakur sobre a emergência, mediante a instigação de uma hindu e sob a ordem de um funcionário municipal hindu, um templo hindu do Senhor Vishnu está sendo demolido.
O Sr. Thakur, por sua vez, informou ao comissário municipal que negou saber de qualquer ordem para demolir o templo e que, por sua vez, telefonou para a delegacia local que enviara a equipe de demolição. A delegacia mandou um homem para parar a cessação, parar de demolir. O funcionário chegou por volta das 2 da tarde, exatamente quando a equipe de demolição perfurara os últimos pilares e estava demolindo o teto acima das deidades. A ordem para cessar a demolição foi dada ao delegado encarregado, que então parou a equipe de demolição. Por ocasião do ataque, Prabhupada estava em Calcutá e quando os devotos localizaram-no por telefone, ele os mandou organizar os simpatizantes e membros vitalícios locais da ISKCON Hare Krishna e, através de propaganda maciça, protestar contra o ataque. Eles deveriam também expor as pessoas responsáveis. Isso seria efetivo contra a senhora N e seu grupo. Prabhupada mencionou diversos membros vitalícios que, segundo ele, seriam de ajuda. O senhor Sadajiva Tal, o cabeça da Vishwa Parisha Hindu, deveria ajudar na publicidade, pois sua organização era defensora do Dharma hindu e visava a tratar de casos dessa natureza. O senhor Sete ajudaria a prevenir violência posterior. Prabhupada disse que este episódio fazia parte do plano de Deus, Krishna. Os devotos não deviam temer. Na manhã seguinte, uma foto do templo demolido apareceu na primeira página do Free Press Journal, com a manchete: Templo desautorizado é demolido pelas autoridades municipais. Os devotos começaram a contra-atacar a má propaganda. O senhor Sadiva Tal transformou seu escritório central num escritório da ISKCON Hare Krishna. E ele e os devotos iniciaram a campanha. A despeito da propaganda desfavorável, muitos indianos ficaram chocados com a violência. E a corporação municipal condenou unanimemente esses funcionários responsáveis pelo ataque de um templo hindu. Trabalhando das 6 da manhã às 9 da noite no escritório de Sadajiva Lal, os devotos telefonaram aos jornais, escreveram cartas e circulares e entraram em contato com possíveis simpatizantes. O senhor Vinoda Gupta, membro do partido político de Jyan Sangh, que apoiava a manutenção da cultura hindu na Índia, aderiu a Kartikeya Mahadevya e a outros para formarem um comitê. Salvem o templo Hare Krishna. O Sr. Gupta publicou o seu próprio folheto declarando que a ISKCON Hare Krishna era uma organização hindu autêntica. Enquanto Giriraja encontrava-se com membros do governo e obtinha o seu apoio, muitos dos cidadãos importantes de Bombay, apreciando a autenticidade do movimento Hare Krishna, começaram a mostrar simpatia e a oferecer ajuda. Assim, o plano da senhora N e de seus advogados saiu pela culatra. Embora estivessem pensando que estavam lidando somente com um mero punhado de jovens estrangeiros, logo se acharam defrontando muitos dos mais influentes cidadãos de Bombay. Faltou o com aqui, Bimala. Logo se acharam defrontando com muitos dos mais influentes cidadãos de Bombay. Srila Prabhupada predisse que os resultados seriam positivos. Poucos dias após o incidente, ele escreveu: a demolição de nosso templo pela municipalidade fortaleceu nossa posição. O Comitê Permanente da Municipalidade condenou a ação precipitada da municipalidade e concordou em reconstruir o galpão às suas custas. Não só isso, mas a construção temporária permanecerá até que haja decisão do tribunal quanto a quem é o proprietário da terra. Sob tais circunstâncias, devemos imediatamente reconstruir o galpão da deidade. Deve-se imediatamente fazer uma cerca de arame farpado para fechar o terreno vazio e, se possível, deve construir logo em frente do galpão da deidade um panda, uma grande tenda provisória, e para isso usaremos nossos materiais. Se isso for feito assim, então posso ir a Bombay e começar o Bhagavata Parayana, continuando até que haja decisão do tribunal. Este é o meu desejo.
Prabhupada também pediu que Giriraja fizesse a cobertura completa da demolição do templo em seu jornal Hare Krishna Monthly, destinado aos membros vitalícios. O próprio Prabhupada escreveu um artigo para o Monthly, descrevendo seu movimento Hare Krishna e os episódios que levaram ao ataque contra o templo. Condenou a prefeitura de Bombay por ter a audácia de estraçalhar o nosso templo Hare Krishna, indo assim de encontro à lei e ao princípio da fé religiosa. Disse que uma súcia em Bombay conspirara para remover os devotos de sua... Calma, deixa eu virar a página aqui. Calma, Bimala, deixa eu virar a página aqui. De sua terra sem lhes devolver o dinheiro, e pediu aos simpatizantes com o movimento Hare Krishna e aos membros vitalícios que se apresentassem para ajudá-lo nessa hora difícil. Apenas cerca de uma dúzia de membros vitalícios da ISKCON reagiram à chamada de Srila Prabhupada. Havia centenas de membros vitalícios em Bombay, cada um dos quais doara 1.111 rúpias e estavam recebendo os livros de Prabhupada. Mas ao aparecer um compromisso pessoal no momento de controvérsia, apenas poucos estavam desejosos de ajudar. No entanto, aqueles que ajudavam eram capazes de auxiliar nos pontos em que os inocentes, ingênuos e não influentes discípulos de Prabhupada não podiam. Os devotos começaram a encarar todo o desenrolar dos eventos como a misericórdia de Deus, Krishna, já que muitos membros vitalícios agora estavam prestando valioso serviço a Prabhupada e ao Senhor Krishna. Outrora, Prabhupada hospedara-se nas casas de muitos membros vitalícios, pregando para eles e suas famílias, convencendo-os de sua sinceridade e das metas nobres de seu movimento Hare Krishna. Esses amigos e membros tais como Bhagubai Patel, Biharilal Kandelava, Brijatan Mohata, Dr. C. Bali e outros estavam agindo não por um simples sentimento hindu, mas por um profundo respeito e afeição por Srila Prabhupada. Giriraja, trabalhando com Sadajiva Talal, tentou convencer o Conselho Municipal a autorizar a reconstrução da estrutura do templo. Contudo, enquanto fazia isso, descobriu que naquele mesmíssimo dia, uma sexta-feira, a senhora N registrara uma ordem judicial prevenindo a ISKCON de reconstruir. O juiz Naim comunicou a Giriraja que não desejava fazer concessão à reivindicação da senhora N e que ouviria o caso dos devotos na segunda-feira vindoura. Isso significava que os devotos tinham da manhã de sábado até a manhã de segunda-feira 2 dias para reconstruírem o templo. Os devotos raciocinaram que, embora não tivessem nenhuma permissão explícita para reconstruírem o templo, ainda não havia nenhuma lei para impedi-los. Se o juiz Naim sentenciasse contra eles, seria então muito difícil reconstruir. Por isso eles decidiram utilizar o fim de semana para reconstruir. O senhor Lau, um amigo empreiteiro, ajudou a construir e a conseguir materiais, tijolos, argamassa, folhas de amianto. O senhor Sete ofereceu uma equipe de trabalhadores. Às 8 da noite da sexta-feira, os pedreiros começaram seu trabalho, continuando por toda a noite a despeito da chuva. E, segunda-feira de manhã, ao ficar sabendo do novo templo, o juiz declarou: o que está construído, está construído. Ninguém pode destruir o templo. Ao ouvir a notícia, Prabhupada considerou isso uma vitória completa. O templo Hare Krishna fora reconstruído e a opinião pública tendia fortemente a favor da ISKCON. Mayapur, 1º de junho de 1973. Embora a construção de Mayapur ainda não estivesse acabada, Prabhupada foi morar lá. No segundo andar ele pegou 2 quartos conjugados, um serviria de sala de trabalho e o outro seria o dormitório. Enquanto isso, o trabalho de construção continuava na sala do templo e em outras partes do prédio. No primeiro dia de Prabhupada lá, caiu uma tempestade com maciças nuvens negras e ventos fortes.
No entanto, a tempestade foi ligeira e os danos foram mínimos. Acabo de chegar a Mayapur e estou muito esperançoso de recuperar a minha força e saúde devido a estar nesta atmosfera transcendental. Todos os momentos que passamos aqui sentimos muita alegria. À noite, Jana Nivasa, o sacerdote do templo que adora Deus no altar, vinha ao quarto de Prabhupada com um pote de barro de carvões em brasa e incenso e abanava o incenso até que o quarto estivesse cheio de fumaça. Isto era para afastar insetos, mas Prabhupada considerava-o purificante. Embora às vezes, incenso de verdade, não esses mata-ratos que tem por aí. Incenso químico faz mal mesmo, agora incenso de primeira qualidade só faz bem. Embora às vezes se sentisse perturbado com o martelar dos trabalhadores, afora isso, achava a atmosfera pacífica. Somente alguns devotos estavam por lá, e Prabhupada concentrava sua atenção na tradução ou em falar com visitantes, e nos devotos encarregados de desenvolver o seu centro de Mayapur. Ele expressava os seus desejos, especialmente a Bhavananda Maharaja e Jayapataka Maharaja, e aplicava a sua vontade através deles. Os devotos que moravam no prédio com Prabhupada consideravam-se servos humildes na própria casa de Prabhupada. É claro que todas as construções na ISKCON Hare Krishna pertenciam a Prabhupada, porém em Mayapur esta sensação se intensificava. Em geral, os devotos de cada centro específico arrecadavam dinheiro para sustentar o seu templo, mas Prabhupada pessoalmente encarregou-se de angariar fundos para Mayapur. Ele criara uma organização financeira, Mayapur Vrindavana, constituída de doações de seus discípulos e de participação de apólices e depósitos de seguro. Se o dinheiro fosse desperdiçado, a energia mal utilizada ou os prédios danificados de alguma forma, Prabhupada ficava muito preocupado. Agora que estava pessoalmente na cena, frequentemente estava por ali, dando instruções pormenorizadas e exigindo que as discrepâncias fossem retificadas. O prédio rosa e avermelhado era como um enorme navio transcendental, e Srila Prabhupada, como capitão, caminhava pelas amplas varandas, dando ordens estritas a todos os tripulantes para manterem tudo bem arrumado. Certo dia, Prabhupada estava caminhando na varanda perto de seu quarto. Os outros quartos estavam trancados e enquanto caminhava sozinho, Prabhupada abria as persianas das janelas e olhava para dentro. Subitamente voltou-se para Shatadanya, que ali por perto ficava aguardando ser chamado. O ventilador está funcionando no interior deste quarto e ele está vazio e trancado, disse Prabhupada. Quem fez isto? Shatadanya não sabia. Quem quer que tenha feito isto, disse Prabhupada, é um patife. Ele deveria saber que é um patife. Pelos 2 dias que se seguiram, Prabhupada continuou a referir-se ao incidente com muito dissabor. Outro dia, após uma violenta ventania e uma tempestade chuvosa, a água cobria a varanda de mármore de 3,5 metros de largura que ficava do lado de fora do aposento de Prabhupada. Bhavananda Goswami, pegando um grande rodo que um devoto fizera, pôs-se a limpar o chão de mármore, e Srila Prabhupada veio até sua porta para olhar. Esta é a maneira de limpar mármore, disse Prabhupada. Não se deve encerá-lo, mas só guardar bastante água fresca e todo dia de manhã enxaguá-lo. Dessa maneira o mármore tornar-se-á naturalmente polido e brilhará como vidro. Prabhupada sentia afeição e profunda gratidão por aqueles devotos que dedicavam suas vidas ao projeto de Mayapur. Certa noite chamou Bhavananda a seu quarto e pôs-se a perguntar-lhe sobre os devotos. De repente, Prabhupada pôs-se a chorar. Sei que é difícil para todos vocês, moças e rapazes ocidentais, disse ele. Vocês são tão delicados, servindo aqui em minha missão. Dedicados, Bimala.
Não, quando a gente erra, a gente volta, né? Sei que é difícil para todos vocês, moças e rapazes ocidentais, disse ele. Vocês são tão dedicados, servindo aqui em minha missão. Sei que vocês não podem sequer conseguir alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam. Quando penso que vocês nem sequer conseguem leite e que vocês abandonaram sua vida opulenta para vir até aqui e não reclamam, fico muito endividado para com todos vocês. E Bhavananda comenta: os marmorários moravam em algumas casas Chatai bem perto do local da construção. Havia uma bomba manual logo do lado de fora do prédio. E era aí onde tomávamos banho e onde os trabalhadores pegavam água para o cimento. A uma certa distância havia 2 banheiros, um para os homens, outro para as mulheres. Eram 2 meros buracos no chão, cada buraco rodeado por uma parede chatai. Vinha chuva e tempestade e tínhamos que passar pelo lamaçal dos campos para ir ao sanitário. Havia cobras por todo lugar, era rústico. Era um local de construção. Ninguém mora num local de construção, mas nós morávamos. Srila Prabhupada nos fez mudar para lá. Foi bom para nós. Nenhum banheiro, nada, só assoalhos descobertos e concreto. Embora os devotos suportassem as austeridades de morar no local de construção do templo de Mayapur, às vezes sentiam que era difícil demais. Mas Srila Prabhupada jamais considerou isso difícil e animava os devotos. Mayapur é tão maravilhoso, pode-se viver só de ar e água. Bhavananda comenta: éramos capazes de encarar tantas dificuldades pelo simples fato de aceitarmos isto como a ordem de Srila Prabhupada, a ordem que ele nos deu. Jamais havia menção de alguém partir. Que mais eu poderia fazer? Esta era a minha ordem. Pegue Mayapur, estou lhe dando Mayapur, pegue-a, desenvolva-a e desfrute dela. Nem sequer pensamos em ir a alguma outra parte. Os terrenos circunvizinhos eram formados de campos de arroz, e se algum devoto desejasse ir da entrada da propriedade até o prédio do templo, uma distância de quase 200 metros, ele teria que caminhar em sulcos feitos na terra que separavam um campo de arroz do outro. A cozinha, que era feita de encerado e bambu, localizava-se perto da entrada da propriedade. Os devotos viviam sem eletricidade a maior parte do tempo, já que o fornecimento de energia era frequentemente cortado. À noite utilizavam lampiões a querosene, e Prabhupada disse que se deveriam desmontar os lampiões todos os dias, arrumar os pavios e lavar os vidros. No futuro, disse ele, vocês devem cultivar plantas de mamona e esmagar as sementes e extrair o óleo e usá-lo na combustão. Prabhupada informou aos devotos como construir aí, ó. Problema de combustão aí. Prabhupada já deu a solução. Esmagar as sementes de mamona e extrair o óleo e usá-lo na combustão. Prabhupada informou aos devotos como construir habitações simples. Ele também desejava que eles construíssem um muro com um portão ao longo da frente da propriedade. Eles deveriam construir de encontro ao muro pequenos aposentos, que ele chamava de palhoçamentos. Os devotos poderiam ficar nestas cabanas simples. Eles deveriam plantar coqueiros e bananeiras. Com certeza coqueiro que dá coco, né, Bima? Tem gente que planta coqueiro de enfeite. Plantas no modo da bondade, plantas que dão frutos. Arrecadar o dinheiro, comprar a terra, arranjar empregados e materiais de construção fora uma luta árdua, repleta de demoras burocráticas, formulários, taxas, escassez de suprimento e coisas do gênero. Prabhupada não tolerava nenhum descuido ou desperdício. O prédio que estava se apresentando tão artístico, substancial e útil, na realidade era um presente do Senhor Krishna. Logo, morar ali no prédio de Krishna era manter reciprocidade amorosa com o Senhor Krishna.
Os devotos deviam pensar em servir a Krishna, não em sentirem-se confortáveis e assim esquecerem-se do propósito tanto do prédio quanto da vida. As batidas de portas, embora aparentemente uma falha de somenos importância, perturbava imensamente Srila Prabhupada. Isto evidenciava descuido e abuso, e Prabhupada disse que o ruído lhe partia o coração. Certa vez, Prabhupada saiu de seu quarto e bradou: "Quem está batendo as portas?" Ninguém sabe de onde veio este prédio. Não, é direto ele falando, Bimala, Tá, vou prestar atenção. Quem está batendo as portas? Ninguém sabe de onde veio este prédio. Vocês se fiam em que ele está aqui, mas ninguém está interessado. Contudo, as mais das vezes, Srila Prabhupada manifestava uma suavidade de rosa, uma natureza íntima, informal e afetuosa. O lugar sagrado de Mayapur era o mundo transcendental, Goloka Vrindavana, de modo que lá os devotos estavam vivendo com Prabhupada na morada eterna de Deus. Mais do que na maioria de quaisquer outros lugares do mundo, os devotos que moravam em Mayapur sabiam que podiam adentrar o quarto de Prabhupada e vê-lo. Ele chegava inclusive a entrar nos aposentos deles. Enquanto estavam trabalhando, lendo ou conversando, ele, sem que ninguém menos esperasse, poderia entrar e falar-lhes, perguntando como se sentiam e como estavam se adaptando à vida na Índia. "É difícil viver aqui?" perguntava ele. "Acho que a Índia é quente demais. O que vocês acham?" Mesmo que o prédio ainda não estivesse completo, muitos visitantes vinham, especialmente para conversarem com Prabhupada, que com muita paciência passava falando cada dia muitas horas sobre a consciência de Deus, Krishna, com os visitantes que indagavam sobre o seu movimento Hare Krishna, ou que apenas conversavam sobre si mesmos e sua própria filosofia. Às vezes ele comentava que perdera tempo com um indivíduo, mas nunca impediu ninguém de vê-lo. Tendo vindo de Calcutá um rico homem hindu, o senhor Bridjatram Mohata e sua esposa, filha do multimilionário R.D. Birla, visitaram Prabhupada. Srila Prabhupada teve todo o cuidado em receber adequadamente suas visitas, e ele mesmo inspecionou o cardápio e instruiu seus discípulos em como servirem o senhor Mohata e sua esposa. Oferecer Krishna Prasadam, alimento oferecido a Deus no altar, Bimala. Krishna Prasadam, deixa eu tomar água aqui. Oferecer Krishna Prasadam era uma parte importante da etiqueta dos devotos de Deus, e Srila Prabhupada sempre enfatizava que os devotos imediatamente oferecessem Krishna Prasadam aos visitantes. Vocês sempre devem estar aptos a oferecer água, puris quentes, e bade, de berinjela frita, e doces, disse Prabhupada. Mesmo quando os visitantes pareciam tímidos, Prabhupada insistia em que eles aceitassem uma refeição completa. A senhora Mohata, muito embora pertencesse a uma das mais ricas famílias da Índia, ficou satisfeita com a hospitalidade simples que Srila Prabhupada e seus discípulos ofereceram. O quarto que ela e seu esposo ficaram não estava concluído. Os ladrilhos do assoalho não tinham sido polidos, e em toda a volta prosseguia-se com o trabalho de construção, e tudo o que os devotos podiam oferecer-lhes era uma esteira e um travesseiro colocados sobre o assoalho. No entanto, eles pareciam ter ficado bastante satisfeitos e sentiram apreço. Bhavananda comenta: em Mayapur, Srila Prabhupada introduziu-nos a muitos pormenores da cultura indiana. Ele fez com que colocássemos em seus quartos esteiras cobertas com lençóis. Em 1970, em Los Angeles, ele pedira-me que eu costurasse alguns lençóis em outros para fazer uma coberta para o tapete em seu quarto. Então agachara-se de joelhos, acocorando-se bem perto de mim, e nós esticamos as pregas do lençol.
Assim, ele nos ocupou na mesma tarefa em Mayapur, onde colocamos esteiras de uma extremidade à outra do quarto com almofadões de encontro à parede. Agora consigam lençóis brancos para cobrir, disse ele, e troquem-nos todos os dias. Quando cavaleiros bengalis visitavam Srila Prabhupada em seu quarto, eles ficavam perto das paredes e sentavam-se nessas esteiras, recostando-se nos almofadões. Era muito aristocrático. Todo o clima era que ele era o Mahant, em português o dono da casa, o mestre, mas também os aristocráticos cavaleiros bengalis viam que ele restabelecia os velhos costumes aristocráticos das antigas décadas de 1900 ou 1920. Isto fazia parte dos velhos dias de Prabhupada e seu convívio com a família Mulik, e estava sumindo rapidamente. Não se podia então encontrar em parte alguma uma imagem da antiga cultura, pois todas aquelas famílias haviam se degradado e sua fortuna se fora.